Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar para a gente falar com Deus. Eterno Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos uma vez aqui reunidos na Tua Santa Casa para juntos adorarmos o Senhor na beleza da Tua santidade, aprendermos da Tua palavra, dos Teus ensinamentos e por meio do Teu Santo Espírito colocarmos em prática na missão que o Senhor confiou a cada um de nós. Continue se fazendo presente no meio de nós. Abençoe também as pessoas que estão nos assistindo pela live, também todas as redes, todas as mídias. Continue conosco, eu peço esses favores, ó Deus, no Teu poder, no poder do Teu Santo Espírito e no poder de Jesus. Amém, amém. Ok, igreja, bom sábado, Shabbat Shalom, paz com Deus, com os irmãos, prosperidade, saúde e vitória sobre o inimigo. Amém? Essa é a paz plena de Jesus. Você que nos assiste aí pelas plataformas, TikTok, YouTube, obrigado. E venha aqui presencialmente, um momento, visitar aqui a nossa igreja. Gratidão aí pela minha irmã, Rúbia, acho que alguns aqui não conhecem, minha irmã Rúbia está ali, tá? Irmã nossa em Cristo Jesus, é minha irmã, são 5 irmãos e Rúbia é a caçula, a mais nova. Gente, nosso tema de hoje será baseado no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Pode projetar aí, Davi? Isso, ok. Então, o título da nossa mensagem será essa aqui, ó, 2 barcos e uma missão, ok? Então, nós iremos trabalhar aí sobre os 2 barcos, uma missão e um chamado. Esse relato de Lucas, esse relato bíblico, relata um dos momentos mais marcantes no ministério de Jesus Cristo. A pesca extraordinária e também o chamado dos discípulos. Nós vamos ler agora que é mencionado 2 barcos, mas só um é usado por Jesus. Mas nós iremos ver de que os 2 barcos, eles cumprem uma única missão, de salvar. Vamos lá para a palavra de Deus, Lucas capítulo 5, a partir do verso 1. Acompanhe comigo. Vamos lá? Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam fazendo o quê? Lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Verso 5. Em resposta, Simão disse: Mestre,
havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Verso 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Verso 10. Bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Irmãos, que história extraordinária, né? E essa história mostra para a gente inúmeras lições, né? Dá para a gente fazer aqui uma semana de oração com essa história extraordinária. Mas uma das primeiras lições que a gente tira aqui é que Deus, ele usa pessoas diferentes com suas capacidades, seus talentos, para uma única missão, de salvar. Então, eu e você, a Bíblia, inclusive em 1 Coríntios, capítulo 12, se não me falha a memória, verso 11, olha só o que é que diz lá, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. Olha só o que é que diz lá, 12, 11, 1 Coríntios. 12, verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-os a cada um individualmente, conforme ele quer. Então, todos nós temos dons e Deus usa para um fim proveitoso, que é o quê? A edificação do corpo, da igreja, salvar pessoas. Então, todos nós aqui temos dons diversos, mas Deus, ele usa esses dons unidos, né, para um único propósito, a missão de salvar pessoas. E isso é muito lindo, né? Porque Deus usa nossas capacidades para salvar. Jesus entra no barco disponível. Interessante, o verso 3, né? Diz que entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se no barco, ensinava as multidões. Então, Jesus usou ali o barco que estava disponível. Pedro colocou o seu barco à disposição de Jesus. Antes de realizar o milagre, Jesus usou o barco como púlpito. Interessante. Para ensinar a multidão. Interessante isso aqui, né? Olha só o que é que diz aqui o dom profético manifestado na mensageira de Deus, Ellen White. Olha só o que é que diz o livro Obreiros Evangélicos. Diz assim, ó: Jesus solicita o barco de Simão para seu uso. Embora cansado pelo trabalho e desapontado, Simão alegremente atende ao pedido de Cristo. O despretensioso barco de pesca é transformado no púlpito do qual procedem as palavras de Cristo. Certamente, a pequena embarcação de Simão nunca foi tão honrada como nessa ocasião. Nunca havia sido usada tão proveitosamente por seu possuidor. Jesus proclama a verdade bíblica. Ele fala palavras de vida eterna. As verdades proferidas nesse sermão percorreram todo o mundo e cumpriram a obra que somente a eternidade revelará. Amém? E nós somos barcos de Jesus, né? Olha só, irmãos, segunda lição aqui, ó. Antes de Deus usar nossas mãos para as grandes coisas, as grandes obras dele, né? Ele deseja usar primeiro nossa vida para a sua glória. Ó, antes de Deus usar e fazer, realizar grandes obras, grandes milagres extraordinários, como foi essa pesca, na minha e na sua vida, Deus quer primeiro realizar
nós como instrumento dele para a sua glória. O maior privilégio não é receber bênçãos, mas servir a obra de Deus. E que privilégio, irmãos, é a gente fazer parte da missão de Deus de salvar. Os anjos, eles querem e queriam fazer esse trabalho, mas Deus comissionou eu e você. Que privilégio, irmãos. E eu trouxe aqui homens do passado, né? Não dá para falar de todos, mas eu quero falar alguns homens daqui da história, uns de mais perto, outros de mais longe. Eu trouxe esse livro aqui, já li ele 2 vezes, é do pastor Plácido da Rocha Pita, pai do irmão Walter, aqui, né? Que congrega lá na Central. Por que mudei de exército? A saga do homem que caçava lampião e encontrou a verdadeira luz. Ele se alistou no exército militar, mas aí ele conheceu o verdadeiro soldado de Cristo. E ele deixou o exército para ir pregar a palavra de Deus. Ele, Caleb, né, e tantos outros desbravaram esse sertão nordestino aqui, pregando a palavra de Deus. Né? Ele com sua mula, Sputnik, Superbom e... Sputnik, Superbom... Esqueci agora o nome. Eram 3 mulas que ele usava, né? Superbom, Sputnik, que era aquele satélite, né, que foi mandado para a Lua na época, e penicilina. Então ele usava esses animais, né? E era seu transporte. E ele desbravava esse sertão todo aí, com caixote de rapadura, farinha, a palavra de Deus e literatura. E pregou para esse sertão. E a missão dele era encontrar o bando de Lampião e prender eles. Mas antes disso, ele encontrou um general chamado Jesus Cristo, que chamou ele, convidou ele para ir para o seu exército. E ele aceitou e deixou o exército humano, militar, e se alistou no exército de Deus. E Deus convida cada um de nós, né, como soldadas do Senhor, a alistar nesse exército especial, né, nessa missão especial. Eu lembro agora de um outro homem chamado, tem um livro dele também, já li 2 vezes, é um livrinho pequeno da Casa Publicadora, chamado Davi Livingstone. Ele era um inglês, ele se formou, era professor da faculdade de Cambridge, se não me falha a memória, e em vez dele ensinar em sala de aula, ele foi para a África. E havia chegado ali um recém-missionário que tinha evangelizado a África, e ele chamou aquele missionário e disse assim: quais a região da África que você não evangelizou? E aí ele foi no mapa e pontuou: olha, essas ilhas aqui são mais de 100 ilhas que tem nas montanhas africanas. Lá eu não consegui ter acesso. Nenhuma pessoa lá já ouviu de Deus. E ele disse: é aqui que eu vou. Ele apontou ali no mapa, marcou ali, e ele começou a orar a Deus para essa grande missão. E ele foi, e ele ficou ali décadas, irmãos, evangelizando mais de 100 ilhas não evangelizadas. E ele passou a ser conhecido ali. Ele não ensinou só de Jesus para as pessoas, ele ensinou higiene para as pessoas, como se tratar de doença. Ali havia muito malária, tuberculose, e ele ensinou as pessoas a cuidar da saúde. E também doou roupas, sapatos. Então ele fez um trabalho completo. E ele vinha de ano em ano visitar a família na Inglaterra, e ele voltava para lá de novo. E aí, na última vez que Davi Livingstone ele teve em Cambridge, dando uma palestra para seminaristas ali, alunos da faculdade, da universidade, alguém levantou e disse: Davi, eu prezo e estimo muito pelo seu sacrifício de estar no conforto da sua casa, com a sua família, e você vai para essa ilha, lá para a África, passando os mais apuros. E isso é um sacrifício muito grande. Ele pediu pausa ali para o aluno, e ele disse: não, isso não é sacrifício.
Isso não é sacrifício, por quê? O que Cristo fez por mim e por você, nada do que possamos fazer aqui nesse mundo, por mais esforço que façamos, nada será comparado ao grande sacrifício que Cristo fez por nós. Isso que eu estou fazendo não é nada. E ele deu até o exemplo de João Batista, né? Olha, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés dele. Então, eu estou lá embaixo ainda. Não é sacrifício o que estou fazendo. Porque aquele fez muito mais por mim. E eu lembro aqui também, anotei aqui, ó, a vida de um missionário nosso, chamado John Andrews. Inclusive tem a faculdade nossa lá nos Estados Unidos que é em homenagem a John Andrews. John Andrews, ele foi o primeiro missionário em 1873, ele perdeu a esposa por tuberculose. E ele tinha 4 filhos. 2 anos antes, ele tinha perdido 2 dos 4 filhos. E aí, depois de 2 anos, perdeu a esposa. E a igreja convocou, ele não fez o convite, mas convocou, foi uma convocação para ele ser o primeiro missionário na Europa, nas missões estrangeiras. E ele tinha acabado de perder a esposa, sozinho, com 2 filhos, e ele aceitou o chamado. E ele foi para a Suíça em 1874, e ele evangelizou a Alemanha e vários países da Europa. John Andrews, um homem que ele não mediu esforços para ir além mar, para cumprir a missão que Deus o chamou, e ele foi. Inclusive, Ellen White fala algo muito tremendo sobre esse homem. Consultada ela sobre enviar ele, John Andrews, ela disse assim, olha, estamos enviando o melhor das nossas fileiras. Olha, irmãos, e John Andrews era um homem muito capacitado. Inclusive, ele disse, olha, se hoje a Bíblia fosse tirada de mim, o Velho Testamento eu citaria de cor muitas passagens, mas o Novo Testamento todinho eu citaria. Tamanha era a capacidade que o Espírito Santo deu a esse homem. E ele teve sucesso nas suas missões, né? Na Alemanha, Suécia, Suíça, vários países da Europa que ele evangelizou. Mahatma Gandhi, aquele famoso, né, sociólogo, estadista indiano, ele disse assim, ó, se você não vive para servir, não serve para viver. Que frase, hein? Se você não vive para servir, não serve para viver. A obediência precede o milagre. Olha só aí, irmãos, o verso 5, né? Diz que em resposta, Pedro disse, olha, Senhor, a gente trabalhou a noite toda, jogou azeite, nós somos experientes, é a nossa profissão. Jesus é essa, noites, jogar a rede, pescar. Mas não pegamos nada, mas sob a tua palavra eu lançaria as redes. Irmãos, a obediência precede o milagre. Esse pescador experiente, né, Pedro, humanamente não fazia sentido lançar as redes naquele horário, de manhã cedo, não fazia sentido. Mesmo assim, ele obedeceu. Eu nunca pesquei, assim, eu não sei de anzol, mas de rede nunca pesquei. Mas os pescadores aqui, se tem alguém, sabe que o melhor horário de jogar as redes é à noite, na madrugada. Por quê? Se jogar as redes durante o dia, o peixe vê ali a rede batendo e eles correm. À noite, está tudo escuro, né? E aí eles caem na rede. Mas isso, irmãos, nos ensina uma outra lição. Os maiores milagres acontecem quando confiamos na palavra de Deus, mesmo quando ela parece contrariar a nossa lógica humana. Tinha lógica jogar rede de dia? Não tinha. E do lado ainda contrário. É preciso, irmãos, pôr o barco no mar. O barco atracado no porto pode estar seguro, mas não foi para esse propósito que ele foi criado. E aqui fazendo uma aplicação, eu e você somos os barcos do Senhor. Não faz sentido, irmãos, a gente ficar atracado.
o nosso barco, a gente vem para a igreja e atraca, a gente marca cadeira cativa aqui na igreja. Já tem um lugar, o lado, Deus sentar, o meio, a frente, atrás, já tem a cadeira cativa. Mas eu fico aqui só sentado, só ouvindo. Eu chego em casa, sento na minha poltrona e me atraco lá. Não estou nem aí para o mundo, para meus vizinhos, meus parentes. Não. Eu estou seguro. Deus disse, eu vou proteger vocês. A gente está seguro. Mas foi para esse propósito que Deus nos chamou? Ide para a igreja e ficar sentado só ouvindo as boas programações e a palavra minha. Foi isso? Não, eu vos farei. Esse chamado não ficou lá no passado. Ele é presente e futuro. Eu vos farei pescadores de homens. Irmãos, e é uma arte. É um milagre ser pescador de pessoas. Salvar pessoas. É uma arte, é um milagre, irmãos, cuidar de pessoas. Moisés, que sabe muito bem disso, não é fácil cuidar de pessoas. Não é fácil. Precisa sacrifício, abnegação, renúncia. Mas, irmãos, mais tem a alegria, o prazer, o privilégio de você ver as pessoas se entregando a Deus. Que privilégio, irmãos. É você conduzir uma pessoa às águas e você fazer parte dessa decisão. A maior decisão que a gente toma. Profissão, é uma grande decisão que a gente toma na vida. Casar, namorar, e morar em tal lugar. Mas a maior decisão que tomamos, irmãos, e mais importante, é a de entregar a nossa vida para Deus. Irmãos, outra coisa importante aqui, horário. Só joga a rede e pesca peixe à noite. Jesus disse não, de dia também. O que é que Jesus nos mostra aqui? Aplicação, né? Porque aqui são coisas reais que Jesus quer mostrar por trás dessas coisas reais, barco, rede, pessoas. Jesus está aqui fazendo uma parábola. Então, não tem horário definido para mim e para você jogar rede. Eu vou pregar para as pessoas só nesse tal momento. Quando tiver uma grande catástrofe, aí as pessoas estão sensíveis, aí eu vou lá. Esse é o momento. Não, irmãos, não tem horário, não tem tempo. Paulo disse, prega a tempo e fora de tempo, não tem horário definido. Todo momento é momento para você convidar alguém e jogar as redes. Não tem horário definido, ok? Agora, irmãos, se eu não coloco o meu barco à disposição, como que Deus vai usar a nós? Se eu não estou disponível. A gente tem que estar disponível. Pedro estava disponível, né? Agora, irmãos, olha, diz aí, aqui, que a pesca, ela trouxe resultados extraordinários. Diz aqui que as redes, Pedro chamou, né, acenou para os outros discípulos virem trazer o outro barco e diz que os dois barcos, eles só faltaram ir a pique, né, de tamanho resultado, tamanho sucesso. Peixes enormes e grandes, muitos. Agora, irmãos, aí surge uma pergunta, né? Assim, até meio assim, vou entrar aqui num assunto bem delicado. Se Jesus nos chamou, e Ele quem chama, Ele capacita, Ele santifica, Ele aperfeiçoa. Ora, se eu e você, como barco do Senhor, não estamos tendo resultados, sucesso, o que está acontecendo? Olha, alguma coisa estamos fazendo como barco que Jesus não orientou e a gente não está tendo sucesso. Olha, talvez é o ide, eu não estou indo. Jesus disse, ide. Talvez eu não estou disposto, olha, meu vaso está para baixo, a boca. Aí não tem como Deus trabalhar, me usar, conceder bênçãos, me santificar, usar eu como instrumento.
Às vezes também a gente está mais preocupado com a quantidade em vez da qualidade. Olha, eu vou estabelecer aqui um alvo, um número. Olha, eu quero levar para Deus 100 pessoas. Aí eu foco só no número e esqueço o quê? Que eu estou indo atrás de pessoas que são filhos e filhas de Deus, que têm também a possibilidade de se salvarem. São candidatos ao reino do céu. E eu estou indo o quê? Com todas as minhas forças e energia, fazer aquela pessoa tomar a decisão dela batizar. E eu estou preocupado de como é que eu vou falar? Me trazer uma advertência, um cuidado para eu ali não perder o foco que aquela pessoa, eu quero ela como ela é um candidato, uma candidata ao reino do céu, mas eu estou preocupado, é mais um. Alguma coisa. Outra, o meu método, qual é o método que eu estou usando? É os métodos humanos? Porque Pedro disse, não, humanamente eu vou pescar aqui muitos peixes, eu sou pescador já antigo, rapaz, eu sou veterano. De dia jogar, e não do lado esquerdo, do lado direito, humanamente. Ó. Aí Pedro disse o quê? Senhor, mas o teu método é o melhor, tu é que é o mestre, tu sabe todas as coisas. Eu vou fazer, não a minha estratégia, não o meu método, mas o seu. Será se não estamos usando métodos humanos para salvar pessoas? Em vez dos métodos de Cristo? E a gente já estudou na lição aí que os métodos de Deus, a sabedoria de Deus é o quê? Loucura para a gente. Então, irmãos, o segundo barco representa a parceria na missão. O verso 7, né? A pesca foi tão abundante que um barco sozinho não conseguiu suportar. Foi preciso chamar o outro barco. Lição aqui, irmãos. Ó, a obra de Deus não é feita só por uma única pessoa. Não. Não é um líder de departamento, não é só o pastor, não é só o ancião, não é só o departamento tal, é a unidade da igreja. Há espaço para cooperação, unidade e serviço. Deus concede bênçãos grandes demais para serem administradas sozinhas. Então aqui Pedro poderia, não, eu vou dar 3 viagens, não vou chamar os outros lá não, não, é só o meu barco. Não, ele chamou os outros, olha, vem fazer parte também dessa missão. A missão é uma só, salvar. Não, não é só eu não é só o meu barco não quero só aparecer lá no selfie, não, foi meu barco. Não, vem também participar da bênção. O maior milagre não foram os peixes, mas a transformação de Pedro. Ao ver o milagre, Pedro reconheceu seu pecado. E Jesus respondeu, ó, não temas. O objetivo de Cristo nunca foi, irmãos, apenas encher barcos. Apenas nos dar bênção de cura, bênçãos materiais. Ele concede isso também. Mas transformar vida. E aqui, irmãos, seja individual ou em duplas, ou em grupos, quando a gente vai salvar, nós estamos salvando, mas também estamos sendo salvos. Interessante. Lembra lá da multiplicação dos pães e os peixes? Olha, eles levavam a salvação, que ali tem uma aplicação, né? Levavam, acabou. Eles voltavam para onde? De novo, para o autor da salvação. E é aquele que tem os melhores métodos, tem o poder nas mãos. Ele pegava de novo, levava, entregava, acabava, eles voltavam de novo. Então, que lição, irmãos, extraordinária. Não tema. Sucesso do fracasso. O mesmo que te trouxe e te chama, não é o mesmo que vai te levar. Ó, as pessoas usam muito. E está correto, ó, venha a Jesus do jeito que você está. E é isso mesmo, eu e você que me assiste, nós temos que ir a Jesus do jeito que estamos. Ó, mas esse Jesus que me chama a ir a Ele do jeito que eu estou, não é o mesmo que vai
te levar para as missões, você vai ser outra pessoa. Pedro foi uma outra pessoa e voltou uma outra pessoa. O Cristo que levou ele, quebrado, em pecado, não foi o mesmo que trouxe. Já foi o Cristo transformador. Então, o Cristo que chama, venha sujo, fedorento, em pecado, olha, agora eu te mando para as missões. Uma outra pessoa. Agora eu não sou só o Cristo do convite. Eu sou o Cristo agora da transformação. Você vai transformado. Você vai ser instrumento e exemplo para outros. Conte quem você era e o que é que você é agora. Irmãos, é interessante que quanto mais mãos nas redes, mais peixes no barco. Quanto mais dupla, quanto mais pessoas dando estudo bíblico, não é a possibilidade de pessoas mais se converter, porque mesmo se a gente, um grupo, uma pequena parte não estiver usando o método correto, outro grupo está usando o método certo e vai trazer pessoas. Quanto mais estudo, mais pessoas. Na comportagem, o Ministério de Publicação, a gente tem um lema: quanto mais oferta você dá, às vezes a gente não é o mais capacitado, você tem que fazer o quê? Trabalhar mais. Tem que dar mais o quê? Oferta. Que quanto mais oferta você dá, mais o sim está perto. Tá, eu vou querer seu material. Que material bom, eu quero. Agora, se você dá pouca oferta e você não é tão expert ali na persuasão, nas estratégias, nos métodos, você vai vender menos. Mas quanto mais você dá oferta, mais você vende. Quanto mais você dá oferta do seu peixe, mais você vai vender. Então, quanto mais pessoas a gente convidar para estudar a Bíblia, vamos ter menos pessoas ou mais pessoas estudando? Mais. Então, irmãos, convide pessoas. Eu quero colocar aqui, coloca aquela outra imagem, Davi. Eu coloquei aqui a questão de performance, né? São aí pessoas, né, do mundo aí, mas olha só isso aqui, ó. Porque, irmãos, para a gente ter sucesso, precisa a gente lavar as redes. O que é ali lavar as redes? Olha, eles não poderiam ir de novo pescar com as redes sujas. Isso significa o quê? Tem que ter preparo. É o amolar do machado. Eu não posso ficar cortando lenha e não amolar o machado. Eu vou demorar mais. Olha ali, Thomas Edison, ele teve 1093 invenções, mas só uma mudou o mundo. A lâmpada. Mas de tanto ele tentar, ele não parou, ele não desistiu. Olha, eu não posso parar de convidar as pessoas e de dar estudo. Mesmo que não batize ninguém, mas eu tenho que continuar. E quanto mais eu vou dando estudo, acompanhando alguém, eu vou me aperfeiçoando, a minha performance vai melhorando. Olha, a pessoa fez uma pergunta, eu não soube responder, mas agora eu já sei. De tanto você falar de Jesus, você vai se aperfeiçoando, vai dominando ali os temas. Elvis Presley, ele compôs 710 músicas, mas só 40 viraram sucesso. Mas se ele parasse, começou 20 músicas, não teve sucesso. Rapaz, esse negócio não dá certo não, vou mudar. Pablo Picasso, né, aquele famoso pintor italiano, ele fez 1885 pinturas, mas só 30 viraram história. Nós tivemos aí agora a Copa do Mundo, né? Um dos jogadores mais famosos do mundo e um dos maiores da história, Lionel Messi, argentino, ele bateu 122 faltas, mas só 65 foram gols. Mas de tanto ele tentar, ele acertou algumas. Mas se ele parasse, se eu parar de convidar as pessoas, se eu parar de dar estudo bíblico, eu não domino bem esse tema, mas se você parar é pior. Acompanhe alguém, estude em casa, se prepare, afie o machado, a foice, para você, né, se aperfeiçoar mais ainda. A missão vale mais do que os peixes. Eles deixaram a maior pescaria da vida para seguir aquele que vale infinitamente mais.
Pedro, irmãos, ele ficou muito preocupado quando ele tomou essa decisão de deixar as redes e ser pescador de homens, aceitando o chamado de Cristo. E ele, em um momento, ele perguntou assim: Senhor, acho que Pedro estava em dúvida, né? Senhor, o que é que a gente vai ganhar em te seguir e deixar a nossa profissão? O nosso ganha-pão da nossa família. Jesus falou o quê? Nesse mundo aqui, vocês vão ganhar 10 vezes mais, 20 vezes, 40. Foi isso? 100 vezes mais. E no mundo por vir, olha, Pedro, você nem calcula, nem quer calcular quanto é que você vai ganhar. Então, irmãos, olha, eu não estou ganhando nada pregando o evangelho. Irmão, mas você está na obra mais solene e especial já confiada a um mortal. É um privilégio, irmãos, muito grande. O maior milagre não foram os peixes, mas a transformação. Aqui diz assim, Jesus chama cada um de nós a participarmos da missão de salvar pessoas. Jesus, irmãos, ele transformou a profissão em missão, o barco em púlpito e as redes em instrumento de evangelismo. Tremendo isso, irmãos. Entregue seu barco a Jesus, seus talentos, seu tempo, seus recursos, carências. Obedeça a palavra, mesmo que não compreenda tudo. Lembre-se de que o maior milagre é uma vida transformada. Faça da salvação de pessoas prioridade da sua vida. Em Lucas 5, há 2 barcos, mas apenas uma missão. Um serviu de púlpito, os 2 participaram do milagre e seus ocupantes foram chamados para um propósito maior. Torna-se pescadores de homens. Irmãos, quando Cristo ele nos chama para a sua missão, ele transforma a nossa profissão em vocação, nosso trabalho em ministério e a nossa vida em uma missão. Vou repetir. Quando Cristo nos chama com os nossos barquinhos a entregar, está disponível nossos barquinhos para Ele, Ele fará da nossa profissão uma vocação, do nosso trabalho um ministério e da nossa vida uma missão. Irmãos, todos nós, olha só, quem encontra Jesus, seja à beira da praia, como esses pescadores encontraram, ou aí na caminhada, né, da vida cristã, irmãos, Deus nunca nos abandonará. Nunca voltaremos iguais. Cada um de nós aqui tem uma história. Você foi convidado a aceitar Jesus em algum lugar, mas não importa o lugar. Importa que a partir dali, você e eu nunca fomos mais as mesmas pessoas. Irmãos, eu quero encerrar falando que Jesus continua procurando barcos disponíveis. A pergunta não é se você ou eu temos um barco perfeito, mas se estamos dispostos a colocá-lo nas mãos de Cristo. Quando fazemos isso, Ele transforma os instrumentos comuns em meios para cumprir uma missão eterna. Irmãos, eu encerro com essa frase: cada um de nós temos individualmente, uma missão dada por Deus a ser cumprida em nós. Mas olha só, presta atenção. Satanás também, individualmente, ele tem uma missão para cumprir em cada um de nós. Sabe qual é? Impedir. Deus em mim e em você, no meu barco, no seu barco, cumprir. Satanás, no meu barco, no seu barco, impedir. O quê? Impedir a missão que Deus confiou a mim e a você. Não duvide, não brinque. Satanás, ele irá fazer de tudo para que eu e você não desempenhem a missão que Deus confiou a mim e a você, de ser sal da terra, de pregar o evangelho, de ir. Jesus disse, ide. Primeiro ele disse, vinde, Mateus 11. Depois ele fala, ide. Jesus está convidando os nossos barcos a ir a Ele. E depois Ele vai mandar.
E tenha certeza, você ou nunca mais seremos as mesmas pessoas, porque nós estamos cumprindo uma das missões mais solenes que foi confiada a mortais, que é compartilhar do Evangelho para outras pessoas. Quanto nesta manhã, eu estou disposto, irmãos, quantos nessa manhã estão dispostos a fazer a missão que Deus mandou eu e você cumprirmos e fazermos de tudo para Satanás não impedir, de todas as formas que ele tem vários métodos, de não fazer essa missão ser cumprida? Eu gostaria, irmãos. Amém? Vamos orar como estamos, eterno Deus. Louvamos o teu nome, Deus, e atendemos aqui ao teu chamado, Deus. O Senhor, quando chama, o Senhor capacita. O Senhor transforma cada um de nós, Deus, em pescadores de almas para o teu reino. E que missão, Deus, que trabalho solene e importantíssimo. Nos use, Deus, nos capacite e cada dia nos aperfeiçoe nessa obra tão especial. Abençoe todos aqui que se comprometeram, Deus, de pregar o teu evangelho. Continue conosco, eu peço esses favores no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Ainda dá tempo de cantar ou vamos orar? Vamos orar, né? O tempo já está ali bastante avançado. Vamos ficar em pé para a gente orar? Oremos. Eterno Deus, louvamos o teu nome pela oportunidade, o privilégio que o Senhor nos dá mais uma vez de sermos instrumento do Senhor para a edificação do teu corpo, da tua igreja. E nos ajude, Deus, a cada dia. Sabemos que não é fácil e o Senhor mesmo disse que não seria fácil. O Senhor falou que no mundo nós teríamos dificuldade e na vida cristã nós teríamos desafios, aflições, teríamos que carregar as nossas cruzes, mas o Senhor, uma coisa o Senhor prometeu para nós, que estaria do nosso lado. Talvez não somos, Deus, os melhores evangelistas, pescadores como Pedro, Tiago, João, André, mas nós estamos aqui, Deus, disponíveis para que o Senhor possa nos usar e nos capacitar por meio do teu Santo Espírito a cada dia, a irmos nos aperfeiçoando, Deus. E quanto mais fazemos a tua obra, mais o Senhor nos capacita e mais vamos tendo experiências e amadurecendo. Nos leve em paz, ó Deus, para os nossos lares. Nos use e nos transforme. E eu peço, Deus, esses favores no teu poder, no poder do Espírito Santo e no poder de Jesus. Amém e amém. Vamos sair cantando. Coloca o hino aí, Vinícius, para a gente sair cantando. Agradecemos a todos que esteve aqui nesta manhã. Agradecemos também ao irmão Carlos por essa mensagem. E agradecemos também você que esteve conosco por meio da internet. Que Deus abençoe cada um de vocês, que abençoe a cada um aqui. E que todos vão em paz e que o Senhor nos acompanhe. Eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.